São notáveis os benefícios do sono para todo o organismo, para a atenção, para a memória, para a concentração. Um problema que tem se tornado comum hoje em dia é a insônia infantil. O que fazer diante de crianças que não conseguem dormir? Observe esse vídeo. Já na cama, no horário de dormir, a criança tem acesso a um tablet, um mundo efervescente de estímulos e de luminosidade que impede a secreção da melatonina, o hormônio indutor do sono, invadem o cérebro dessa criança. Sim, estamos diante de um dos tipos de insônia infantil. A insônia por dificuldade de imposição de limites por parte dos genitores ou cuidadores. A insônia caracteriza-se por dificuldades em iniciar ou manter o sono, segundo a CIDS, a Classificação Internacional de Distúrbios do Sono. A insônia infantil está relacionada primordialmente aos aspectos comportamentais, e é chamada de insônia comportamental da infância. Há dois tipos clínicos da insônia na fase infantil. O primeiro é a insônia devido a associações inadequadas e o segundo tipo, a insônia por dificuldade de imposição de limites. Esses dois tipos de insônia podem se encontrar associados nas crianças. Na insônia por associação inadequada, a criança, geralmente o lactente ou na fase pré-escolar, condicionará o sono a certos fatores, como presença obrigatória dos pais ou cuidadores no quarto, atividades fora do berço, como balançar, brincar, mamar como fonte de indução do sono e qualquer outra atividade que atrase o momento de dormir. Outros fatores são televisão ligada, luz acesa, permanência na cama dos pais. Todos esses fatores deverão ser revisados para que a criança possa dormir um sono pleno. Na insônia por falta de limites, a criança, em idade pré-escolar ou escolar, tenta atrasar o sono através da negociação, da insistência ou de birras para a realização de outras atividades no horário de dormir. Por exemplo, quer comer algo, ver mais televisão, o que já é prejudicial, quer mais uma história infantil, deseja desenhar, brincar ou qualquer atividade que atrase o sono. Isso pode levar a despertares noturnos com novas solicitações da presença dos cuidadores, a depender das atitudes desses cuidadores que, mesmo durante o dia, podem ter dificuldades de colocar limites nas crianças, ou esses limites são colocados de forma inconsistente, ineficiente, sem constância ou firmeza de propósitos. É importante lembrar que limites são necessários e também é amor, e influenciam, obviamente, na saúde das crianças. A privação do sono afeta o comportamento. A criança ficará mais hiperativa. O humor, a criança fica mais agressiva e irritável, torna-se sonolenta durante o dia e apresentará déficits na atenção, memória e concentração, podendo apresentar baixa de rendimento escolar. Se a situação persistir até a adolescência, pode levar a quadros depressivos. Daí, a importância da regulação do sono nas fases iniciais da vida. Diante de tudo que foi citado, devemos também acrescentar que durante o sono, o hormônio do crescimento, ou GH, também é liberado. E nas crianças, ele faz com que elas cresçam. Esse hormônio, ele se mantém estável durante todo o ciclo sono-vigília, mas a sua secreção, ela aumenta muito durante o início do sono e durante o sono de ondas lentas, que é a fase N3, lá do sono N-REM, do vídeo que nós falamos, né, dos tipos de sono. Então, nesses momentos, essa secreção aumenta de forma intermitente.
É por esse motivo, pela liberação do hormônio de crescimento, é que o sono infantil é muito importante. Em relação à abordagem terapêutica ou tratamento, como abordar o tratamento nessa fase infantil? O tratamento da insônia infantil é essencialmente não medicamentoso, excetuando em casos especiais como síndromes genéticas e quadros neurológicos. A criança também pode ter dificuldades ao dormir por outro problema, problemas respiratórios. Aí deve-se investigar qual a causa desses problemas respiratórios. É muito comum na nossa prática clínica encontrar crianças com atrofia dos maxilares, da parte superior e inferior, da mandíbula e do maxilar, que por essas atrofias e falta de espaço para a língua, elas têm dificuldades respiratórias e também respiram pela boca, o que produz hipertrofia das amígdalas e das adenoides. Se for o caso, essa criança deve ser encaminhada a um ortopedista funcional dos maxilares para realizar tratamento. Outras investigações também podem ser necessárias, como investigações no otorrinolaringologista. Mas, em geral, o tratamento consiste em mudança de rotina dessa criança, em práticas de higiene do sono, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, mudando a rotina dessa criança, implementando uma nova rotina, ela vai adaptar-se e vai então retornar ao sono normal. A seguir, vamos citar as orientações gerais para lidar com a insônia comportamental da infância. O tratamento da insônia na faixa etária infantil objetiva principalmente a revisão e modificação dos hábitos diurnos e relativos ao sono. O uso de medicamentos é realizado somente em casos especiais. Jamais administre medicamentos para dormir a uma criança sem a indicação de um profissional de saúde habilitado. É contraindicado o uso da cafeína, mas podem ser utilizados chás como camomila, sucos de maracujá, próximo ao horário de dormir. Portanto, o tratamento essencial consiste em medidas e adequações dos hábitos da criança e da família, como os seguintes: estabelecer rotinas tanto durante a vigília quanto na preparação para dormir. Isso ajusta o relógio biológico, o biorritmo e o controle do sono. Diminuir a luminosidade do ambiente ao anoitecer, evitar o uso de eletrônicos como TVs e equipamentos gerais. Diminuir os sons ambientes a fim de que essa ambiência fique mais tranquila. Proibir jogos ou brincadeiras que estimulem as crianças próximo ao horário de dormir. Definir horários regulares todos os dias para alimentação, banho e indução do sono. Ao sair do quarto, deixe o ambiente escuro e silencioso. Evite entrar no quarto imediatamente caso a criança chore. Aguarde alguns minutos, de 3 a 5 minutos, entre, tranquilize a criança e saia do quarto. Pode oferecer um objeto com o qual ela se identifique. Evite retirar a criança do berço e evite também oferecer o seio materno como forma de consolo ou indução do sono. Pode-se permitir cochilos ao longo do dia conforme a idade da criança. 2 cochilos até os 3 anos e 1 cochilo após os 3 anos de idade. O último cochilo deve ser até as 16 horas e 100 cochilos após os 5 anos de idade. O uso do berço deve ser apenas para dormir, não se deve brincar no berço. Em síntese, o controle de estímulos é necessário para as crianças. Evitar sair com as crianças para locais movimentados à noite, como shopping center, como festas, e diminuir todos os estímulos que ativem o estado de alerta infantil. Paciência e perseverança com o processo de adaptação das rotinas familiares. Lembre-se do resultado, que será de grande importância.
De tudo isso que nós vimos, nós podemos destacar que às vezes apenas a imposição de limites para as crianças em faixas menores de idade já é o suficiente para uma mudança de rotina e para implementar também modificações na dinâmica familiar, tranquilizando aí os cuidadores também. No caso, por exemplo, de adolescentes, já se torna um pouco mais difícil essa imposição de limites e às vezes a questão de mudança comportamental já não tem a ver apenas com sono. Muitas vezes é necessário então recorrer a um auxílio profissional, por exemplo, da psicologia, de um psicólogo. E nesse caso, esse psicólogo ele vai então detectar algum conflito e talvez orientar aí uma dinâmica familiar mais de acordo com as necessidades desse adolescente que sofre de insônia. Bem, pessoal, eu espero que vocês reflitam sobre o tema da noite, que é tão importante, e deixem aqui também seus comentários, as suas sugestões. Espero que vocês durmam uma noite excelente, tanto as crianças quanto os cuidadores. Durmam maravilhosamente bem, durmam com os anjinhos.